Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é organização por processos. Os tópicos a serem abordados nesta aula são definição de processos, processo de gestão industrial, processo de desenvolvimento de produtos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conceituar um processo, entender a importância do conceito de qualidade nos processos, identificar os riscos nos processos de lançamento de produtos. Organização vem a ser aquela ideia discutida de estipular prioridades, recursos, pessoas, que juntos vão em direção a um objetivo pré-determinado. E organização por processos? Ótimo! A ideia aqui é a seguinte: eu tenho o organograma da minha empresa, eu tenho as divisões departamentais, e em cada uma delas eu posso ter aí a divisão por processos, organização por processos. Vamos a um exemplo bem simples. Uma linha de montagem de automóveis, que aí você consegue visualizar de imediato. Suponha, o que é um processo? Processo envolve uma entrada de recursos, insumos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou agregar valor. É o chamado processamento. E por último tem a saída, que é o veículo. O que eu busco na saída? Eu busco que aquele veículo tenha conformidade com os requisitos e só. Atenda às necessidades do cliente e só. Então vejam o grande desafio que envolve organização por processos. Num primeiro momento é fácil de entender. Eu tenho uma entrada, agrego valor e uma saída. Qual é a grande dificuldade? É fazer com que neste caminho, o qual chamamos processamento, que as etapas sejam cumpridas conforme os requisitos previamente estipulados. E os exemplos vão longe. Temos aí uma outra situação, um processo judicial. Eu tenho uma entrada, eu tenho as etapas, eu tenho uma saída que é a sentença. Um processo de aprendizagem. O aluno se matricula num curso, aprende, executa as atividades, pronto, ele aprendeu a matéria e conseguiu aí aplicar na sua vida profissional. Viu como o processo se aplica a várias situações? Os processos devem estar ligados a uma série de aspectos aí da organização. Até porque, comentamos, eu tenho um ponto A e quero chegar num ponto B. Para isso, as etapas serão cumpridas. O caminho, o percurso, onde eu agrego valor aos insumos. É aí que aparece o processamento, é aí que aparece o processo. Então, o processo ele está no meio entre o que a empresa estipulou como visão, missão, objetivos estratégicos, tudo que ela dispõe, vamos colocar assim, numa ótica mais macro, estratégica. Eu devo fazer com que esses objetivos sejam executados no dia a dia. Então, aquelas etapas pré-definidas, por exemplo, num planejamento tático, eu devo executar exatamente o plano. Essa é a ideia de um processo. E vários departamentos têm os seus processos. Então não pense processo, vamos colocar assim, como um departamento isolado, departamento de processos. Não, pense na verdade de uma outra forma. Cada departamento, marketing, financeiro, comercial, compras, todos praticamente têm os seus processos. O departamento de compras tem um processo que envolve aí a gestão com os fornecedores, o processo logístico,
O departamento de vendas tem o processo que vai desde o momento que eu contato o cliente, emito o pedido, pós-venda. Você percebe que em todas as situações eu tenho uma entrada, agrego valor e uma saída? Num processo de gestão industrial, vamos agora então destrinchar a palavra. Processo de gestão industrial. Processo: entrada, processamento, saída. Gestão: PODC. Planejamento, organização, direção e controle. Industrial está ligado a quem? A indústrias. Então colocamos aqui, pois normalmente processos, eles estão relacionados à questão da indústria. Porque foi lá que começou. As matérias que envolvem gestão da qualidade, gestão de processos, elas têm aí uma forte raiz, um forte vínculo com a questão da produtividade, indústria. Modernamente recomenda-se que eu desenhe o meu processo, as fases, e muitas vezes isso acontece através de símbolos. Você já deve ter visto um deles, fluxograma, que vai desenhar as fases de um processo. Uma ferramenta moderna utilizada aí em organizações por processos e que também é utilizada por organizações aí que fazem projetos no dia a dia, começo, meio e fim é um projeto. Processo, eu tenho uma entrada, um processamento, também tem uma saída, mas com uma pequena sutil diferença. O ciclo é contínuo. Enquanto no projeto é temporário, no processo é contínuo. Qual é o nosso objeto de discussão agora? Quality Function Deployments. É uma ferramenta utilizada para tangibilizar uma ideia de um cliente em um produto, muitas vezes intangível, não consigo nem mesmo mensurar num primeiro momento. O cliente diz assim, eu quero um carro poderoso, eu quero um carro que me faça, eu quero voltar a me sentir vivo. Vai entender o que os clientes pensam. O grande desafio agora da área de processos, tangibilizar essa ideia que está aí na cabeça do cliente em um produto. Eu pego esse aspecto intangível, que muitas vezes não é fácil de entender, coloco no papel, planejo o produto, vou medir, vou testar, e aí entra na linha de produção. Produz, saída. Essa saída precisa atender os requisitos dos clientes, que muitas vezes sabemos que não é fácil. Então, caso aí você se interesse, procure saber mais a respeito dessa moderna ferramenta chamada Quality Function Deployments. E você pode estar se perguntando o seguinte, Quality Function Deployments envolve então uma ferramenta que me auxilia aí no lançamento de produtos. Pegar uma ideia de um cliente e tangibilizar num produto. Tá, mas será que tem riscos envolvidos nesse momento? E são vários os riscos. Quais, por exemplo? O mais básico de todos, a pressão por lançar logo o produto. Então, o que acaba acontecendo em muitas empresas? Elas até têm as ferramentas certas para produzir, porém, a pressão por resultados faz com que eu lance o produto antes que todos os testes tenham sido devidamente executados. E aí o que acaba acontecendo? Aquele exemplo, eu quero um carro poderoso, eu quero me sentir vivo andando nesse carro. Quando eles lançam o produto, nossa, que decepção! Então percebam que de nada adianta uma boa ferramenta se na hora de executar a pressão faz com que o produto seja lançado antes do tempo. Pode prejudicar também os requisitos de qualidade. Olha o quão importante é gerenciar os riscos. Outra questão, demanda. Nossa, a ideia era ótima, porém quando eu lancei o produto,
Ninguém se interessou, apenas 1 ou 2 clientes. Pois às vezes aquele produto foi mal mensurado em relação à sua demanda. Tudo isso, entre outros aspectos, devem ser analisados antes que eu coloque um produto numa linha de produção, num processo produtivo. Eu tenho uma dica de cinema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, não vou aqui fazer crítica de cinema. Vou me atentar apenas a aspectos de administração. Qual é o nome do filme? O Homem e a Máquina. Já assistiu? Não? Se não, aproveitem, pois o filme é bem legal. Ele retrata a história de Henry Ford, num momento aí que ele colocou o Ford T, aquele protótipo que ficou famoso e o mundo todo se interessou. Bom, o que você deve observar aí no filme? Os riscos, todo o processo de planejamento, execução, testes, até que o produto final apareça. E foi justamente isso que discutimos aqui. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre organização por processos. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!